palavra ao senhor Marcelo Seri. Bom dia a todos, senador Moca. Agradeço a palavra. Vou fazer uma breve exposição oral. Acho que não vai haver necessidade de consumir o tempo todo, os 10 minutos, até em função do que já havia sido alinhado na última audiência que foi cancelada. Nós aproveitamos aquele momento para uma reunião informal para alinhar a necessidade desse projeto. Sem dúvida nenhuma, 29 anos, um projeto de lei que regula uma atividade extremamente importante, que é a lei do aeronauta, a jornada de trabalho do aeronauta. Ela realmente, esses 30 anos, tanto a parte operacional quanto a questão social, as cidades, as bases, o modo de operação das linhas aéreas foi transformado drasticamente. A necessidade dessa renovação, dessa atualização dessa lei, ela se faz imprescindível. Eu pontuei 3 pontos mais importantes que embasam a necessidade dessa atualização da lei. O primeiro ponto fundamental é a segurança das operações. Nós estamos, de certa forma, defasados em relação ao que o mundo tem operado, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento do risco de fadiga das tripulações de voo. O país ele não tem um formato ainda definido de como o sistema de aviação vai trabalhar com esse sistema de gerenciamento de risco de fadiga, que seria o ponto mais importante na questão de segurança das operações. Aí acredito que o comandante Paulo Licati vai falar com mais propriedade, já que é o especialista nesse setor. Então, a questão da atualização dessa lei, ela se faz fundamental, o primeiro ponto, em relação à segurança das operações e a aplicação desse conceito que já está sendo atuado no mundo todo. E a preocupação do Sindicato Nacional dos Aeronautas nesse momento é em relação a que formato que o país vai optar para a aplicação desse gerenciamento de risco de fadiga. Se vai ser num formato de lei, se vai ser um formato de RBAC, a posição da autoridade aeronáutica em relação a isso. Nós temos uma recomendação embasada da ICAO, da Organização de Aviação Civil Internacional, e a minha preocupação pessoal e, enquanto entidade, é como nós aplicaremos essa normativa aqui no país. Então, no momento em que tratamos aqui de uma mudança de uma lei, da jornada de trabalho do aeronauta, sem ter uma noção muito clara de como essa normativa será aplicada, ela se torna um pouco até inócua esse trabalho que nós estamos fazendo, se nós não tivermos um embasamento da autoridade aeronáutica de como será tratado esse assunto, que é de suma importância, e como eu disse inicialmente, o país está atrasado na aplicação desse conceito. Então, do ponto de vista principal da atualização da lei, a questão da melhoria da segurança na operação. E o segundo ponto mais importante, que também está atrelado à segurança, é a questão social do dia a dia da função do tripulante aéreo, do aeronauta no país. Então, 29 anos de lei, o cenário de aviação, as empresas mudaram. As empresas que operavam há 29 anos, em 84, quando a lei foi escrita, já não existem mais, nenhuma delas. Novas empresas com novos formatos de operação surgiram. Então, operacionalmente, o mercado mudou e o estilo de vida das cidades, das pessoas e do aeronauta também mudou, e a lei não foi atualizada nesse sentido. Então, nós temos aí, principalmente, a regulação de jornadas de trabalho, tempo de voo, folgas e o descanso, que não estão acompanhando a atualidade. Nós temos uma possibilidade hoje, para os senhores terem uma ideia do que a lei atual permite. Ela permite um tripulante iniciar uma jornada de trabalho, ficar 6 períodos de 24 horas fora da sua residência, da sua base, que pode chegar até 7 dias, porque são 6 períodos de 24 horas, ter uma interrupção de descanso de um período de 24 horas, a folga pode ser considerada um período de 24 horas, não necessariamente um dia civil, ela pode ser um período de 24 horas, e iniciar uma nova jornada de trabalho de mais 6 períodos de 24 horas, sendo que esses 6 períodos podem ser durante a madrugada. Esse tripulante ele pode trabalhar da meia-noite às 11 da manhã durante 6 dias, ter um período de 24 horas de descanso e iniciar uma nova jornada de mais 6 dias durante a madrugada. Então, esse procedimento está legal, é o que a lei hoje permite. Agora, vamos à parte como eu iniciei o meu discurso, a questão da segurança da operação e o resultado se aplicarmos um software de fadiga. Esse tripulante ele não poderia estar trabalhando na maior parte desse período. Mas hoje ele está legalizado. A empresa fala, eu cumpro a lei, realmente cumpre. Agora nós não temos a noção real, científica, se esse profissional tem condição de estar trabalhando, mantendo um nível satisfatório de segurança da operação.
Então, a parte de segurança aplicada, temos que renovar a lei desse aspecto social, que é o que me preocupa muito, em relação à diferença da época onde a lei foi escrita. Nós tínhamos basicamente a base numa cidade, hoje as grandes empresas estão dividindo a sua operação em várias cidades, baseando seus tripulantes em outras cidades. Essa possibilidade ela não está esclarecida e prevista, como seria essa operação, e do ponto de vista das folgas, período de folgas, nós temos aqui um levantamento feito em relação aos trabalhadores, outros trabalhadores. Nós não consideramos feriados municipais, estaduais, federais nas folgas do aeronauta. O aeronauta tem um mínimo de folgas mensais que são incorporados pelas empresas como o atual, o regular. Então, o mínimo virou a regra. E nós não temos uma compensação do número de folgas anuais. Nós temos uma previsão de 31 dias de prejuízo de folgas num ano de operação, em relação a qualquer outra profissão. Então, essa composição de divisão de folgas, ela tem que ser revista, porque o tripulante hoje ele paga um preço muito caro em ficar longe da sua família o tempo todo e não ter um mínimo de folgas relativo, se comparado a qualquer outro profissional. E o último ponto de vista da segurança de operação, ponto de vista social, é a questão da remuneração do aeronauta. O pacote de remuneração do aeronauta ele vem remonta de uma época onde o tripulante, principalmente o piloto, ele não era empregado, ele era contratado para fazer uma tarefa. Então, o dono da aeronave ele fazia um cálculo em tempo de voo ou quilometragem daquela etapa onde o piloto iria prestar aquele serviço, e fazia uma comissão do valor da hora vendida para aquele piloto. Então, uma comissão daquele tempo de voo ou da quilometragem era pago por comissão para fazer um job, um trabalho. Esse método de pagamento foi incorporado. E hoje o tripulante ele é remunerado apenas pela hora de motor funcionando, ou pela quilometragem da etapa, e não pela sua jornada de trabalho. Então, o tripulante muitas vezes fica às 11 horas de jornada à disposição das empresas, mas produz 2 horas de voo. E o cálculo remuneratório está baseado na produtividade da hora voada, do motor girando. Então, do ponto de vista do sindicato, teríamos que aproveitar essa grande oportunidade que os senadores estão nos dando de fazer uma reformulação geral desse entendimento em relação ao cálculo remuneratório. Nós temos uma dificuldade tão grande de cálculo remuneratório que cada empresa aérea de táxi aéreo tem um cálculo remuneratório completamente diferente da outra. Então, o tripulante de uma empresa ele tem um pacote de remuneração completamente diferente de outra empresa, em relação aos benefícios e em relação ao pagamento da produtividade. Então, nós temos uma empresa nascendo no Brasil que nos trouxe, numa reunião prévia, um pacote muito interessante que está baseado em jornada de trabalho como qualquer trabalhador. E o tripulante ele é penalizado também, e as empresas acabam aproveitando esse cálculo remuneratório que está previsto na legislação e cometer até um abuso, eu diria, porque o tripulante efetua uma etapa de trabalho, para 3, 4 horas no aeroporto, aguardando para continuar o seu trabalho. Essas 4 horas onde ele fica à disposição da empresa no aeroporto, ela contabiliza para a jornada de trabalho, mas não para cálculo remuneratório. Ou seja, o trabalhador está à disposição da empresa, no local designado pela empresa, no aeroporto, uniformizado com a sua mala, mas à mercê de mudança de uma programação. Então, esses 3 pontos que eu gostaria de elencar aqui. Ponto principal, fundamental da mudança dessa lei, é a segurança das operações. Segundo ponto, uma revisão da questão social onde o tripulante, esse profissional está inserido. E o terceiro ponto é a questão do cálculo remuneratório, que hoje nós vemos como totalmente injusto, desigual, e para as próprias empresas é um problema, porque nós temos empresas hoje que chegam a aproximadamente 25% de reclamatórias trabalhistas dos tripulantes desligados. Então, o entendimento da remuneração ele é tão complexo que abre uma margem para o trabalhador entrar na justiça trabalhista e requisitar vários benefícios, porque as próprias empresas têm dificuldade de criar esse pacote de remuneração. Do Sindicato Nacional dos Aeronautas era essa a mensagem a ser deixada. Muito obrigado, senador Moca.